Regulamentação de direito das domésticas deve ocorrer em até 90 dias. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Nesta semana, trabalhadores domésticos de todo o país, a maioria mulheres, conquistaram uma importante vitória com a aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Assim, passam a usufruir dos mesmos direitos que os trabalhadores urbanos e rurais. Alguns desses direitos são imediatos, como jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 semanais e horas extras. Mas conquistas como o seguro-desemprego, por exemplo, ainda precisam de regulamentação. E hoje, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que todos os dispositivos da PEC serão regulamentados em até 90 dias. A partir daí, é que os direitos aprovados pelo Congresso serão efetivamente percebidos pelos profissionais que exercem atividades domésticas. Atualmente, há mais de 7 milhões de empregados domésticos no país. Apenas 1 milhão tem carteira assinada. Daqui para frente, a tendência é que essa situação mude. E agora uma dica para os alunos dos ensinos fundamental e médio. Os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia abriram as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Nos últimos anos, a região norte tem se destacado com aumento na participação e também na premiação. A ideia é estimular o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. A Olimpíada tem 2 etapas. Os estudantes aprovados ganham bolsas de estudo para programas de iniciação científica e ainda recebem medalhas. O norte do país tem se destacado. Na última edição, cerca de 2 milhões de estudantes de mais de 6 mil escolas se inscreveram. A região foi a segunda do país com maior número de participantes e ficou atrás apenas do Nordeste. Outra boa notícia é o grande número de medalhas. Em 2012, o estado com mais premiações foi o Pará. Em segundo lugar aparece o Amazonas, em seguida Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. As inscrições para a Olimpíada de Matemática deste ano já começaram e vão até 5 de abril. As escolas públicas são responsáveis pelas inscrições dos alunos, que só podem ser feitas pela internet. As provas da primeira fase serão aplicadas em 4 de junho, em horário a ser definido pelas próprias escolas. Os alunos que tiverem melhor desempenho se classificam para a segunda fase, marcada para 14 de setembro. Você está em dia com a Justiça Eleitoral? Se não, é bom ficar atento para não perder o título de eleitor. Sem o documento, a dor de cabeça é certa. Entre os prejuízos, a pessoa fica impedida de tirar ou renovar passaporte, pegar empréstimos em bancos e renovar matrícula na rede pública de ensino. O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral vai até 25 de abril. Quem deixou de votar nas 3 últimas eleições e não apresentou justificativa deve procurar um cartório eleitoral e apresentar um documento oficial com foto e o título. E atenção! A Justiça Eleitoral não envia nenhum tipo de notificação sobre a situação do documento. Para saber se você corre o risco de ter o título cancelado, basta acessar o site do TSE, clicar em Situação Eleitoral e informar o nome e a data de nascimento. Só não estão sujeitos ao cancelamento os títulos de eleitores em que o voto é facultativo, como analfabetos, maiores de 70 anos e menores de 18. E a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Semana Santa com 10 mil policiais nas rodovias federais de todo o país. A operação vai se estender até a meia-noite de domingo, com o objetivo de coibir o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas. Em 2012, as principais causas dos 2.674 acidentes registrados no feriado da Páscoa, que tiveram 1.721 feridos e 120 mortes, foram excesso de velocidade, colisões frontais decorrentes de ultrapassagens indevidas. O balanço dos acidentes que forem registrados durante o feriado deste ano vai ser divulgado na próxima segunda-feira à tarde. São esses os destaques aqui de Brasília. Boa noite e bom feriado a todos. Obrigada pelas informações, Wellington. Tenha uma boa sexta-feira, assim como um bom feriado. A PEC das domésticas foi aprovada no último dia 26 de março. A proposta estende aos empregados domésticos todos os direitos dos demais trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho.
Olá, hoje nós teríamos outros temas para a gente conversar, mas em função das inúmeras ligações aqui para o Conselho, nós vamos debater essa semana sobre a PEC das empregadas domésticas, ou PEC Benedita da Silva, que é o nome da deputada federal que capitaneou essa vitória dos empregados domésticos. Bem, essa PEC, ela trouxe uma série de defesas para o empregado doméstico. Empregado doméstico, entenda, tanto pode ser babá, quanto a sua empregada ou qualquer outro profissional que desempenhe serviços profissionais dentro da sua casa. O que mudou? Várias coisas mudaram, vários benefícios foram conquistados. Vamos citar alguns: 13º salário, férias, FGTS, aviso prévio, recolhimento do FGTS, que você vai passar a ter a obrigatoriedade agora de recolher 8% numa conta que você tem que criar no site da Caixa Econômica. Vai ter agora a questão dos limites de horas, que passam a ser apenas 44 horas semanais. Passou disso, você vai ter que pagar hora extra, de 50% até às 10 da noite. Passando disso, você também vai ter que pagar o adicional noturno. Além disso, tem salário família e o auxílio creche, caso a sua empregada tenha filhos abaixo de 6 anos. Ou seja, tudo isso somado vai dar uma grande diferença no seu bolso. E você tem que estar atento para essas mudanças. Logicamente, os valores vão variar de acordo com o salário que você paga hoje para a sua colaboradora. Sendo o salário mínimo, 678, somando tudo isso, você vai estar praticamente fazendo um dispêndio de quase R$1.000. Então, nós acreditamos que todos os funcionários têm direito, sim, ao lado social, mas também acreditamos que todo empregador tem que atentar para as mudanças que vão acontecer no seu bolso. O grande impacto é na questão da hora extra. Então, portanto, no nosso próximo encontro, nós vamos estar passando para vocês instruções para fazer o cálculo da hora extra. Até lá. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta sexta-feira. 5 novos shoppings previstos para Manaus. A capital do Amazonas conta com um total de 5 shoppings em construção, sendo que 2 devem ser inaugurados ainda neste ano. O resultado consta no estudo divulgado pelo Cadastro de Shopping Center, base de dados do Ibope Inteligência, que prevê 64 inaugurações neste ano em todo o país. Desse total, cerca de 39% dos shoppings serão inaugurados em cidades que ainda aguardam por empreendimentos dessa natureza. Atualmente, o Brasil conta com 423 complexos em operação, 7 deles em Manaus. O aumento da renda e do poder aquisitivo da população estimula o crescimento recorde do setor, segundo análises do economista Francisco de Assis Mourão. No total, Manaus conta com 7 shopping centers para os consumidores que preferem este tipo de facilidade. Em instantes, Grupo Corpo de Dança Caprichoso Macapá comemora 9 anos e você também vai conferir a missa em especial dos Santos Olhos, realizada pela Igreja Católica. Nós voltamos já já.